Oi, Bom dia, Elis. bom dia, meus irmãos. Graça e paz. Olá. Bom dia, bom dia. E aí, Bom dia. Sim. Uma benção. Essa cama tá Amém. feia, vai aparecer. Bom dia, bom dia. Oi, Elida. Bom dia, Maria. Bom dia. Tô voltando do mercado. Vou desligar o vídeo, tá? Mas já tô atenta aqui, tá? Tô vendo que alguém está dirigindo, está dirigindo. A Elida. Bom dia, pastor Rui. Bom dia para todos. Bom dia. Oi, Lia, tudo bom? Bom dia. Oi, Lia, Aline, Loura, Marcinha, Marcos, Claudemar, Cristina, Ana, Cláudio, Renan, Ruth, Rodrigo, Ilza, Martim, Élida e eu, Bom dia, Bom dia. Bom dia. Simone, Olá. e você, Bom dia, pastor. Bom dia, meus irmãos. Graça e paz. Cristina, Ana 8. Bom dia, Martinha, Elisa. Tá ruim, não dá Bom pra dia, ouvir, não dá pra ouvir. Não dá para ouvir? Bom dia, Kelly. Deixa eu ver quem mais. Elida. Tanto a internet. Tem que abrir os vídeos aí, pessoal. Bom dia. Tá ruim aí o som, Lia? Irmão Claudemar e Regiane. Bom dia, povo. Bom dia. Irmã Ilza, tá escutando? Oi, bom dia. A Juliana. Todos na casa? Vamos começar, então? Eu não pensei nisso, não, Juliana. Eu acho que Tava esse programa... pensando silêncio. Oi, irmã Elisa. Oi, tudo bom, irmã Ilza? Como é que Ai, estão? coisa boa vocês dois aí. Ai, eu fiquei tão preocupada com vocês dois. Orei Já tanto. estamos uma para outra, irmã Ilza. Ai, que bom, graças a Deus. Né? Nosso Deus é fiel, né? Verdade. Vou colocar vocês no silencioso aqui, então, irmãos, para a gente começar. Espera aí. Bom dia, então, sejam bem-vindos. Nesta manhã bonita, com sol, para nos esquentar um pouquinho. Vamos orar, então, para começar? Senhor Jesus, nós te agradecemos essa manhã por essa oportunidade que temos de estarmos reunidos aqui, Senhor. Te pedimos que Tu venha estar conosco, que Tu venha nos abençoar, que Tu venha abençoar o nosso coração, que a gente possa aprender, Senhor, sermos confrontados com a Tua palavra, Senhor, e nos decidirmos por Te seguir sempre, Senhor. Abençoa o pastor Rui, dá graça para ele, Senhor, sabedoria, em nome de Jesus. Amém. Pastor Rui. Bom dia! Estão me ouvindo bem? Não estou falando muito alto. Estão ouvindo bem? Ótimo! Que bom! Meus amigos, irmãos, que bom estarmos com vocês. Hoje a nossa lição é muito específica, não deixa de ser muito especial. E eu já vou pedir para colocar o nome da lição. Nosso tempo é precioso, de vocês é precioso, mais precioso ainda. Então, vamos lá. Nome da nossa lição de hoje, interação entre lideranças e ministérios, fundamentos bíblicos. Eu mesmo, 16 de 8 de 2020. Deixe-me lhes dizer uma coisa antes. Passei na minha juventude por comunidades que eram diferentes das comunidades nossas tradicionais, batistas, presbiterianas, e, enfim.
eram comunidades que se proclamavam, se diziam ser um organismo vivo, comunidade de Jesus Cristo, mas havia alguma coisa que às vezes complicava, que era a falta da organização. E aqui nesta terra, neste mundo, já desde o Antigo Testamento, as sinagogas, que foram a maneira com que o povo de Israel conseguiu sobreviver sem o templo, porque o templo organizava a vida de Israel. Sem o templo, afastado da organização do templo, Israel se organizou em sinagogas. Por quê? Porque as sinagogas eram um lugar onde eles podiam ter uma certa regra, uma certa característica de regras gerais comunitárias para se reunirem. Nossa revista é muito específica hoje. Ela trata da liderança e dos ministérios. Mas quero deixar bem claro para quem está nos ouvindo, já percebi que pelo menos metade dos que estão nos ouvindo, me ouvindo hoje, são líderes. Então, cabe bem essa lição. Mas também cabe para quem ainda não é, deseja ser, ou precisa entender a questão que a igreja é um ambiente terrestre, terreno, é dessa que estamos falando, em que o Espírito Santo, Deus mesmo entre nós, mantém um ambiente religioso, um ambiente que nós chamamos um organismo vivo, uma união vivo, e aqui eu já estou tocando no tema da lição principal, mas também é um sistema, uma organização humana. Nós também temos que nos organizar para podermos nos relacionar de um modo que eu posso chamar de civilizado, eu posso chamar que tenha, digamos assim, limites, e que cada um tenha uma participação mais ou menos, pelo menos, definida, para não haver simplesmente o que nós chamaríamos, num termo muito, digamos assim, muito comum, de uma balbúrdia. Cada um fala o que quer, faz o que quer, na hora que quer, enfim. Nós somos um organismo, sim, mas a igreja também é uma organização. E o objetivo desta lição, conhecer que a igreja na Terra é um ambiente funcional, é uma coisa que tem que funcionar, que tem que integrar os seus ministérios. Nós recebemos e demos esse nome de ministérios não faz muitos anos, não faz talvez 2 ou 3 anos, que nós chamamos de ministérios mesmo. Nós chamávamos de departamentos antes, enfim, o nome em si, a nomenclatura, não é o mais importante. Mas o importante é que nós precisamos perceber que temos de ter uma estrutura funcional adequada, clara, com os papéis desses membros que, a princípio, são todos cristãos, a princípio, são todos seguidores de Jesus Cristo, mas tem papéis diferentes nesta organização. E o último objetivo desta lição, eu especialmente me sinto muito à vontade para falar, porque já fui pastor, gestor de uma igreja, ainda que por pouco tempo, já fui auxiliar de outra por pouco tempo, mas eu me sinto muito à vontade porque eu vou falar e vou lembrar que o pastor é, na nossa organização funcional de igreja, tem alguma semelhança com a sinagoga, o pastor é o principal gestor dessa função. O pastor hoje não pode ser somente um pregador. Pregador é pregador, é evangelista, é missionário em si. Apesar que a maior parte dos missionários acaba fundando igrejas, mas não foi assim no passado. Os grandes missionários, Livingstone, Moody e outros,
eram pregadores itinerantes, eram pastores, mas não eram gestores. Eles criavam e tinham a capacidade de organizar, né? Pelo menos dar a orientação inicial de uma comunidade e seguir em frente. Vou pedir, então, para o próximo texto. Não existe possibilidade de nós estudarmos a Bíblia sem ler. Por isso, vamos precisar tomar algum tempo lendo. Então, vamos lá. Nós temos o texto áureo. Esse eu vou ler e quero que alguém já se prepare, pode até abrir o microfone para ler bem bonito, né? Com bastante ênfase, dando uma folga para a minha garganta, os textos escolhidos. Não tem jeito, irmãos. Precisamos necessariamente ler os textos e não simplesmente discorrer sobre manuais. O texto áureo, ou seja, o texto central, o texto de ouro, né, é realmente este. Ele tem a palavra ele ali no minúsculo. Eu gostaria de pô-la no maiúsculo. Se a Cris pode me ajudar aí, acho que não. Deixa assim. Pode? Já pôde. Já pôde. Só para designar que esse ele se refere à operação do Espírito Santo de Deus. A obra de Jesus Cristo, né, que é continuada na terra pelo Espírito Santo. E ele diz assim, e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores, e outros para mestres. Não tenho outros aí, mas na sintaxe original tem, né? Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então, aqui realmente é o centro da nossa lição hoje, que, como eu disse, eu não posso deixar que alguém que não é necessariamente um líder no papel, e nem um líder funcional, que está fazendo um papel de liderança, mas vamos tratar disso, a liderança invisível, né? Se ache que essa lição aqui, bem, mas isso aqui não cabe muito a mim. Cabe. Alguns foram os primeiros apóstolos que viram a Jesus Cristo e interpretaram e releram o Antigo Testamento explicando-o para nós. Estes nós não temos mais, mas nós temos os profetas, aqueles que traziam antigamente as revelações de Deus. Hoje a palavra profeta cabe àqueles que ensinam e pregam a palavra de uma forma específica. Outros para evangelistas são aqueles que saem, né, a pregar o evangelho. Outros para pastores são aqueles que são gestores espirituais e administrativos de uma comunidade. Outros são mestres, aqueles que se dedicam especialmente ao magistério, à instrução, sem, no entanto, deixar de também pregar, mas eles são mais especificadamente ligados ao magistério. Mas todos têm um único objetivo. Todos têm uma única direção. Todos têm um único centro. Preparar os santos. Aqui nós tínhamos problemas com a Igreja Católica Romana, porque não estamos falando de santos que não pecam. Nós estamos falando de pessoas que são lavadas pelo sangue de Jesus Cristo, que são santificadas, que foram santificadas pela morte de Cristo na cruz, mas que são santificados todos os dias, são separados, santos têm esse significado, para a obra do ministério, mas para que o corpo de Cristo seja edificado. É uma construção, um progresso que não termina na vida de cada um dos líderes, só vai terminar quando ele for de volta para casa, e também em relação à igreja na terra não termina nunca, porque só vai terminar quando a igreja toda for arrebatada. Seguindo, Cris?
Agora, quem é que vai fazer a leitura no texto base de Efésios 4, 1 a 6? Com toda a imponência, com toda a poesia, com bastante vontade. Quem é que vai ler para mim? Para nós, né? Vamos lá, alguém? Alguém? A Elisa fez sinal. Vamos lá, Elisa. Não deixemos correr o tempo. Vamos lá. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Muito bom, Elisa. Muito bem. Eu vou parar aqui um pouquinho. Paulo, talvez preso materialmente em Cesareia ou em Roma, acreditamos que aqui é em Cesareia, mas ele não se declara prisioneiro dos homens, algo que os líderes terão de aprender de uma forma ou de outra. Alguns não vão passar por isso. Muitos irão passar pela prisão humana, seja ela uma prisão de restrição, seja ela uma prisão real. Mas Paulo se sente prisioneiro no Senhor, ou seja, ele está fisicamente preso por humanos, porém ele está dedicado, preso. Ele está seguro, ele está agarrado e o Senhor não vai soltá-lo. Este é o sentido desta prisão. O Senhor não vai largá-lo. Ele é prisioneiro no Senhor e roga que os líderes, mas todos nós, vivam de maneira digna da vocação que receberam. Fala de coisas bastante difíceis. Não é só para líderes. Estou sendo bem repetitivo. E os microfones estão abertos sob a administração da Cris para alguém que deseje participar. Eu não vou poder estar olhando isso. Tá bem? Sejam completamente humildes e dóceis. Estas características, além de serem aplicadas a todos os cristãos, tem que ser uma característica muito evidente nos líderes. A humildade não significa aquela nossa palavra antiga que diz que ele é uma pessoa simples. Com isso, a gente queria dizer que ela era uma pessoa tosca, que era uma pessoa sem refinamento, que era uma pessoa que não tinha, digamos assim, muitos cuidados, muitas preocupações com a aparência, com a vida futura, com o estudo. Não tem nada a ver. A palavra sim, quando vamos dizer que uma pessoa é simples, muitas vezes ela é pobre, mas não é simples. Ela é extremamente arrogante. Mas aqui a palavra humilde engloba isto, e a humildade é aquele que sabe o seu lugar, especialmente em relação a líderes. Ele sabe que ele é líder, mas que ele continua sendo homem comum e sujeito às mesmas coisas que os homens comuns. Não há diferença. Ele tem, sim, uma vocação ao qual ele foi chamado e ele tem, sim, um papel diferenciado. E uma outra coisa que eles pedem que sejam dóceis. Para mim, isso aqui é muito forte. Eu posso falar tranquilamente como é difícil ser dócil frente a algumas coisas. Ser dócil com os nossos familiares,
ser dócil com aquele irmão completamente chato, ser dócil com um irmão, enfim, de outro lugar, de outro país, de outro lugar que está simplesmente copiando textos e cometendo alguns crimes sociais de dizer que aquele texto é seu, quando na verdade ele copiou de outro. Isso me tirou um pouco da minha docilidade. Não fiquei nada doce com isto, né? Mas é completamente um desafio muito grande, humilde e dócil. Não é aquela pessoa amarga, impaciente e facilmente irritável. Eu sei do que estou falando. Se alguém aí quiser participar, esteja livre. E sejam pacientes. Paciência não é uma coisa que se ganha simplesmente como dom. Não é um dom que você, de um dia para o outro, se transforma em paciente, irmãos. Mas suportemos uns aos outros com amor. Esta parte é uma lembrança muito clara da essência do ensinamento da revista. Alguém pode achar bem, mas e o texto da revista? O texto da revista vai falar, na sua introdução, que nós não podemos confundir ajuntamento com organização. No ajuntamento nós não temos humildade, nós não temos docilidade, nós não temos amor e nós não temos organização. Porém, a organização espiritual e terrena da igreja possui todas essas características. Faça um esforço para conservar a unidade do espírito pelo vínculo da paz. E vejam bem que as palavras são muito simples e profundas. Façam todo o esforço. Não é que não possa existir desunião em algum momento, em alguma parte. Elas são normais e naturais desta época, desde Adão até o final. O homem vai viver sempre com a maldição da desunião e da guerra. Israel fez um acordo agora de paz com os árabes dos Emirados lá. Estão festejando isso. Bem, até que eu quero que isso dure bastante, mas como isso é delicado. Façam todo o esforço, ou seja, não é uma atitude simplesmente espiritual de que se você foi salvo, está cheio do Espírito Santo, você não tem mais problemas com isso. Não. É uma atitude diária, consciente, claro que dependente da operação do Espírito Santo, claro que dentro da tua oração, da tua submissão à presença e ao Espírito Santo, mas depende sim da tua vontade. Façam todo o esforço para terem vínculo da paz. E aí Paulo comenta uma coisa, um bloco de coisas que é o que mais nos divide. As divisões cristãs estão baseadas no quê? Há um só corpo e um só espírito. Existe só um corpo espiritual, várias comunidades terrestres, várias sinagogas, mas o verdadeiro povo de Israel, aquele que vem de Adão, não aquele que vem depois, não aquele que vem de Davi, mas aquele que vem de Abraão, não aquele que vem de Adão, desculpe, mas aquele que vem de Abraão, aquele que é totalmente formado em Jesus Cristo, é um só corpo e um só Espírito. Um só Espírito Santo. Divisões, especialmente em relação a este ponto, são as que mais aconteceram nas últimas décadas.
O Espírito Santo está mais presente lá do que aqui. E eu tive a oportunidade, não é uma oportunidade muito gostosa, de ouvir muitas pessoas cristãs dizendo, bem, aqui não tem o Espírito Santo, aqui o Espírito Santo não está agindo assim, não é o mesmo Espírito, o Espírito Santo lá sim que ele está agindo. Assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Todos os crentes têm uma só esperança. Não é uma esperança terrestre, nesta terra, neste tipo de terra. Não é uma esperança que possa ser medida para cada um, ou uma esperança de saúde, de riqueza, de posição, mas a nossa esperança única é encontrarmos com o nosso Senhor Jesus Cristo na Nova Jerusalém, no novo mundo, na nova terra, no novo universo, numa nova relação de perto. Por isso nós podemos manter a unidade. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Eu já tive a oportunidade, quando trabalhava, quando estava numa igreja, numa outra denominação, que fui chamado para fazer um batismo, eu já contei isso aqui, e fiquei muito engasgado, muito sem jeito, quando eu fui batizar uma pessoa, e eles me trouxeram, quem é que pode dar um pitaco aí, ninguém quer, tá bem. Eles me trouxeram um pires cheio d'água. Esse era o batismo deles. Eu tinha que derramar aquele pires de água em cima da cabeça deles. Mas eram cristãos, eram crentes. Enfim, o modo do batismo nós entendemos que é diferente. Né? Digamos assim, a estrutura, né, do batismo nós entendemos que é a imersão em águas. Mas existe um só batismo. Batismo que Israel também passou dentro da nuvem, dentro do fogo e dentro da água do rio, né, que parou. Eles foram batizados, ou seja, eles imergiram dentro de uma nova realidade. Só existe um batismo para... Tá havendo um pequeno corte, sim, Cris. Mas eu vou continuar. Mas todos nós somos batizados para dentro de uma só nova realidade. Sejamos presbiterianos, metodistas, batistas ou quem que seja. E só temos um Pai que é sobre todos e por meio de todos e em todos. Não só em nós. A seguir, Cris. Vamos lá para o próximo. Todavia, não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Este, como a nossa revista traz, é o centro da nossa unidade. Cada um terá a sua função, cada um terá um ministério, mas todos testemunhamos do Evangelho da graça de Deus. E além de simplesmente vivermos, de simplesmente aproveitarmos e admirarmos as coisas lindas desta terra, de simplesmente podermos e temos condições muitas vezes de visitar outras terras neste mundo lindas e maravilhosas, no final, o nosso negócio é testemunhar das boas novas de que Deus derramou a sua graça sobre a humanidade. Vamos em frente, Cris? Este é o nosso propósito. É o segundo tópico da nossa revista. E eu quero deixar aqui, é uma recomendação específica e especial para os líderes. Se vocês querem compreender sobre
os dons e os ministérios, vocês leiam os capítulos 12 a 14 da primeira carta de Paulo à igreja na cidade de Corinto. Vai estar muito bem explicado o manejo dos dons, que teve um grande rebuliço, esta é uma das palavras possíveis, que causou muita divisão, que causou muito choro, que causou muita corrupção, no sentido de corromper o propósito e a unidade da Igreja do Senhor nas últimas décadas. São os dons. Não existe, irmãos, uma lista de 15 dons, não existe uma tabela de dons maiores ou menores, não existe uma relação de dons preferíveis. Ao final da primeira parte da explicação de Paulo quanto aos dons, ele diz bem, eu espero que vocês procurem os melhores dons. O amor. Quem se lembra dos outros dois? Pode falar, Cris. Permanece o amor, a fé e a esperança. Ou seja, exatamente dentro da nossa lição. A fé na unidade da igreja sob o comando de Jesus Cristo, que seu Espírito Santo nos dá para testemunho. Não me considero. A Simone colocou alguma coisa aqui, depois eu quero que ela fale. Como testemunho do nosso propósito. Qual é o nosso propósito? Não é construir um reino terrestre, um reino maravilhoso, não é voltar ao paraíso. Ontem eu aprendi uma coisa muito interessante, que no paraíso, pelo menos dentro do conceito de paraíso, existe sempre uma serpente. Bem interessante isso. Naquele paraíso existia uma serpente. Não vou entrar nesse detalhamento agora, mas nós não voltaremos para o paraíso, irmãos. Esta é a minha posição específica e de muitos homens de Deus. Nós iremos para uma nova terra, um novo universo. Claro que eu posso chamar de um novo paraíso. Lá não existirão serpentes. Lá não existirá ninguém travestido de outra coisa. Lá só existirá a presença plena, completa e perto do Senhor Jesus Cristo. Seguimos, Cris. Deixei este... porque temos um texto agora para ler. Vamos para o próximo. Além da Elisa, eu vou ler este aqui, depois se prepare. O que eu rogo a Evódia e também a Síntica é que vivam em harmonia no Senhor. E peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho. Com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão escritos no livro da vida. Eu gostaria de fazer uma pregação em cima disso. Mas lá no final diz que os nomes dos cooperadores de Paulo estão escritos no livro da vida. E o texto, a primeira impressão do texto, depois do livro, é que eles estavam unidos e cooperando no propósito do testemunho da pregação de Paulo, que nada mais é do que o evangelho a toda a terra. E vejam, irmãos, por causa desta unidade, desta harmonia que eles têm com a missão do apóstolo, eles têm os nomes deles escritos no livro da vida, porque eles aceitam o mesmo Senhor Jesus Cristo que Paulo viu, eles talvez não viram, os apóstolos viram, mas muitos outros irmãos viram a Jesus Cristo. Mas os apóstolos registraram por escrito aquilo que deveria ficar como ensinamento. E estas pessoas aqui recebem uma consideração, um testemunho
perdoe-me, mas não adianta, garganta seca. Um testemunho de que eles têm uma coisa que todos nós podemos ter, e é bem conhecida das crianças, mesmo do meu tempo de APEC. Os seus nomes estão escritos no livro da vida. Assim como diz aqui a você, leal companheiro de jugo. Esse leal companheiro de jugo, na verdade, é sísimo. É um jogo de palavras que Paulo faz assim como Paulo fala de Onésimo. O significado de sísimo é companheiro, é colega. Por isso que essa palavra companheiro aqui, na verdade, é um nome, né? É como é o nome Rosa. Rosa é o nome de uma pessoa e é o nome de uma planta, né? A rosa é uma rosa. A rosa tem a beleza de uma rosa. Você está falando do nome da pessoa e de um advérbio, né, que se refere à pessoa usando a mesma palavra. Esse jogo de palavras aqui é típico dos autores bíblicos, é típico de Paulo, e ele diz, lealcíssimo, leal companheiro do meu jugo, leal onésimo. Onésimo significa fiel, né? Onésimo é aquele que é fiel. Leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do evangelho, com Clemente. Aí ele cita um nome que também é um jogo, né? Clemente e Clemência, né? E meus demais cooperadores. Não se faz o trabalho de uma organização terrestre. Assim era a organização das sinagogas, assim é a organização das igrejas, sem que haja cooperadores. E lembrem-se, irmãos, uma coisa que me chamou muito a atenção. Os nomes dos cooperadores da obra de Jesus Cristo na Terra estão escritos no livro da vida. Eles aceitaram viver e testemunhar de Jesus Cristo. Adiante, Cristo, porque eu me entusiasmo com esse texto aqui que está passando. Eu vou deixar, depois, se a Simone quiser falar, deixa eu só fazer essa leitura aqui. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. De novo, precisaríamos umas 20, 30, 40, 50 horas para tratar deste texto. Mas o que fica claro? Ninguém tem todos os dons, ninguém tem um só dom, e ninguém tem o dom. Quem tem o dom é o Espírito Santo. Há diferentes ministérios, mas quem controla, o verdadeiro gestor dos ministérios, é Jesus Cristo. Há formas de atuação muito diferentes. Não é preciso ter formas de atuação iguais nos mesmos ministérios, em igrejas semelhantes, em comunidades semelhantes. Mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, e aqui é específico, aqui é um por um, é dada a manifestação do Espírito, não é a sua manifestação, não é retirar do bolso um dom, não é a retirada ao meu prazer de repente tiramos alguma coisa do nosso super bolso cheio, né, de coisas boas. Podemos até pensar assim, mas não é. Mas é dada a manifestação do dom do Espírito que visa sempre ao bem comum. Então, lembrando, a nossa revista traz no tópico 1, unidade, no tópico 2, propósito. Para que somos uma organização? Por que somos uma organização? Além de uma organização espiritual, somos uma organização funcional para o bem dos outros.
Claro que, de repente, nós estamos juntos nesse bem, né? Nós também somos... Quem faz o bem é beneficiado, é uma lei universal. Poderá até sofrer porque fez o bem, poderá até ser castigado porque fez o bem. Isso é outra coisa. Mas será bem-aventurado e terá o seu nome escrito no livro da vida, porque a manifestação não é sua, mas é do Espírito Santo. Em frente, Cris. Vejamos o próximo texto. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um como quer. Não é conforme o teu pedido. E vou ser claro, irmãos, na oportunidade que o Senhor me dá e que vocês estão se abrindo a essa oportunidade. Não é o nosso pedido de dom para Deus que irá fazer com que você tenha esse dom. Se alguém não está entendendo, não vê bem claramente isso, pode me interromper, pode chamar a Cris aí e dizer que quero falar. Eu quero ser bem claro. Não é eu pedindo dom de profecia, dom de ministério, dom de evangelista, dom de missionário, dom de cura, dom de exorcismo. Não temos exorcistas nas igrejas histórico pós-Lutero. Não os possuímos. Por quê? Porque eles não têm o dom de exorcizar. É o Espírito Santo que os usa no momento como ele quer. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados, em um só Espírito. Não tem o só, mas a sintaxe é: quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. Somos escravos no mundo, estamos escravos agora. Alguns crentes estão dizendo para mim que são escravos da restrição governamental em função da pandemia. Mas eles são livres em Jesus Cristo, inclusive para testemunhar, especialmente agora pela mídia. E podem evangelizar muito, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um único só Espírito. Tem muito que dizer, eu ainda não fui, eu não recebi aquela unção que o outro recebeu e eu ainda não recebi. Irmãos, todos nós foi dado beber do único Espírito Santo. E a todos nós está abertos bebermos e sermos cheios de um único e mesmo Espírito, que não se dá em partes, que não se dá digamos assim, em gotas, ou que ele não parcela, mas ele se abre a todos nós e a cada um de nós. Simone, eu preciso beber um gole d'água. Você quer falar? Bom dia, pastor Luiz. Eu coloquei ali do começo, né, do Atos 20, 24. Para mim, assim, a gente pode fazer existem duas maneiras de a gente interpretar uma palavra, uma questão, né? De forma conceitual ou de forma entrar pela Bíblia, caminho bíblico, né? Bom, os gregos querem conhecimento e os judeus querem sinais. Então, sempre tem os dois lados, né? Sempre tem essa questão dos dois lados. O que chamam de sinais querem, assim, como é que eu vou dizer? Manifestações sobrenaturais, vindos da parte de Deus. Bom, em relação à humildade e também à doçura, né, que está no versículo de Efésios ali, para mim, Atos 20, ele fala muito de humildade. Paulo diz assim, ó, não me considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Ou seja, um despojar-se, né? Ele se despojou. Então, eu entendo uma humildade possível na vertical, ou seja, considerando que o que me torna mesmo humilde
é eu me despojar de mim mesmo, do meu eu, né? E ser aquele vaso de barro, né? Que é uma coisa que vaso de barro não tem valor, e que o que tem em mim de bonito, de grande, é o que Deus coloca. Então, para mim, sinônimo de humildade, esse versículo de Atos 20, 24 não tem outro que expressa melhor biblicamente, fora de conceitos literais, do que esse de Atos 20, 24, que, para mim, ele fala o que é humildade. Até porque também o orgulho, que é o contrário de humildade, que é o antônimo, né? Quer dizer que eu autossuficiente. Então, eu achando que o que eu tenho em mim é suficiente para algum fim, né? Então, isso quer dizer orgulho. Eu autossuficiente, eu voltado para mim, eu confiando no que eu tenho. E a humildade, por outro lado, é esse despojar-se. Eu não me considero, e Paulo, olha que Paulo tinha um currículo e tanto, né? Então, para mim, eu gostaria de colocar isso, que humildade não tem o que expressa mais do que Atos 20, 24. E a questão da doçura também, eu lembro de mais ou menos três passagens bíblicas que falam de doçura. Um deles é o Sansão, né, lá no leão, lá que tinha o mel dentro do leão, e ali tinha doçura dentro do feroz ali. E lembro do apóstolo João também, que comeu o livrinho que era doce no começo e depois se tornou amargo. E também a fala doce da serpente, né? Então, dentro de conceito bíblico, assim, a gente tem que observar algumas coisas dessa questão. E eu não vou me estender nisso, só vou trazer esses versículos bíblicos que falam de doçura. E outra coisa também é ministério. Ministério é mais ou menos um sinônimo de diaconato, né? E diaconato quer dizer que serve para a koinonia, ou seja, para a comunhão. E eu lembro também que os anjos, eles ministram na presença de Deus, ou seja, eles servem para a koinonia, ou servem para a comunhão. Lembrando que Jesus é o caminho, né? Não estou colocando os anjos na frente de Jesus. Mas ministros e ministério e ministração tem a ver com... É a mesma coisa que diaconato, ou seja, serve para a comunhão. Ministério e diaconato têm o mesmo significado. Só isso, era só isso que eu queria colocar. Obrigada. O pastor Rui, tu abre teu microfone que eu fechei porque estava dando interferência. Ok. Estava dando interferência porque eu estava pedindo ajuda para a minha super diaconisa aqui dentro para mim. Simone e todos que ouvem. Esta aula, este momento de manhã, este encontro é muito precioso para mim e eu poderia ficar horas aqui com vocês. Com devido respeito, Simone, só preciso acrescentar que, às vezes, as questões de conceitos e de observações não têm só dois lados, elas têm vários lados. A riqueza é maior. Outra coisa, a questão da humildade ou da simplicidade, você também trouxe ela muito bem. É uma questão vertical em relação a Deus, e é por isso que os judeus usam o kippá. Kippá é aquela coisinha redonda na cabeça. Ela deve fazer uma pressão na cabeça para que originalmente eles saibam que existe alguém sobre eles maior que eles. Esta é a função do kippá. Poderia também ficar aqui 1 hora falando sobre isso, porque é muito interessante. Mas existe a relação horizontal em que nós, dentro dos nossos ministérios, dentro das nossas diaconias, podemos sim achar que uma diaconia, que o ministério é mais importante que o outro, é mais interessante,
e nós temos tido aqui experiências fantásticas na igreja, e eu lembro do nosso pastor geral falando sobre o ministério de diaconia do irmão que está lá na frente, sentado num banquinho recebendo, que aos olhos humanos pode parecer, bem, ele está ali sentado num banquinho, não está fazendo nada, e ele é um irmão que tem, então, ele é um irmão simples, simplório, né? E ele chamam erradamente de humilde. Não, ele é verdadeiramente humilde, e o trabalho dele é fantástico e tão importante quanto a função, que é diferente, do pastor geral lá no púlpito, né? Orientando, guiando e trazendo a mensagem que o Espírito Santo deseja para aquela noite. Então, sim, Simone, você tem... foi boa essa questão. Depois eu iria querer discutir essa igualdade entre ministério e diaconato. Não é o momento, não são exatamente iguais, mas eu acho que para este momento, para este lugar, pode-se ficar com essas duas visões, né? O servir e o ministrar, não tem problema. Eu quero seguir em frente. Lembrando que a Simone falou, né? A questão da doçura, que ela lembrou de Sansão. Isso cabe desde o pastor até aquele irmão que limpa a igreja, aquela irmã que faz a limpeza da igreja. Para quem não sabia, quem fazia a limpeza da igreja até muitos anos atrás, pastor Gerson acho que não a conheceu. Se pastor Lima estiver online, ele vai saber, ou poder dizer, era esposa de um pastor. E que eu saiba, até onde eu saiba, ela se sentia muito honrada em fazer a limpeza na segunda-feira. E eu quero trazer para vocês, dentro da ajuda que a redação da CIB coloca no site à disposição. Opa! Rui. Eu? A Nadir Botene, o nome da esposa do pastor, e ela me falou várias vezes que ela sentia assim fugiu agora a palavra, assim, uma satisfação muito grande de trabalhar limpando a igreja ali na Benjamin Constant. Bom, a entrada do Marconi foi extremamente interessante e foi fantástico. Obrigado, Marconi. Entra de novo. O nome dela era Nadir e eu, pelo que fiquei sabendo, ela era uma das cooperadoras cujo nome estava escrito no livro da vida, pelo menos ali dos cooperadores da nossa igreja, porque ela também cooperava lá no outro, como um cooperador invisível. Marcos 2. Não vou poder ler todos, né? O texto que eu utilizei é o artigo Gente que faz o trabalho invisível, de Wellington Moreira, está ali embaixo, para ter a referência, né? Para não pensarem que fui eu que criei. Eu só dei uma ajeitadinha. Os invisíveis. Os invisíveis são pessoas que fazem o trabalho daqueles 3 homens que levaram o paralítico até a casa onde Jesus estava. Coisas que eu quero salientar. Quem é alguém aqui, Cris, vai levantar a mão e me dizer que não conhece o texto do dos homens que levaram Jesus, que levaram o paralítico até o teto da casa, lá abriram um buraco, desceram na frente de Jesus? Tem alguém que não conhece? Se tem que buscar em Marcos 2, porque não vai dar tempo de nós lermos. Mas esses homens, eles demonstraram uma amizade real e profunda. Tinha tanta gente dentro e fora que eles não conseguiam furar o bloqueio. Quem é simplesmente um amigo momentâneo, um amigo do dinheiro, conforme eu digo, um amigo do utilitário. Sabem aqueles amigos utilitários que vêm até você quando precisam de alguma coisa que você pode dar? São os amigos utilitários. Quando você não pode dar nada, eles não estão aí.
aqueles amigos poderiam ter recuado. Não dá para passar, não deu para passar, não vamos criar um tumulto, isso aqui é perigoso, nós podemos até criar um problema com Roma, com o governador romano, achar que a gente está fazendo um tumulto, e quantas pessoas não estão, né, sofrendo problemas na rua hoje, aqui, agora, por causa dos ajuntamentos, por causa das... ajuntamentos, eu esqueço outra palavra agora, de muitas pessoas reunidas por causa da pandemia. Tem pessoas que... Entrou alguém... Aglomeração. Aglomeração. Aí, Marconi. Ou seja, tem uma aglomeração enorme em volta da casa, eu não vou poder passar. Estes amigos tinham uma real e profunda amizade e estavam comprometidos com aquele amigo. Eles não tinham nada para receber dele. Eles não tinham nada que os forçasse. Eles não tinham nenhuma revelação específica do que tinham que fazer. Mas eles arriscam suas vidas e reputação. Arriscam suas vidas subindo no telhado. Quem de vocês aqui, Marconi, abre o teu microfone. Marconi, você já sabia que eu caí de um telhado? Não, Rui, eu não sabia, não. Eu caí de um telhado pegando uma laranja na casa de uma vizinha. Estava lá com um carro que estava sendo consertado por um amigo e a árvore estava lá atrás, e eu subi no telhado, pisei, caí, e graças a Deus, não sei, né? Se eu tivesse batido com a cabeça, talvez eu estivesse melhor agora. Mas eu não bati com a cabeça, eu bati com o joelho no carro que estava embaixo e fiz um belo estrago, daí tive que consertar. Então, para quem não sabia, eu já caí de telhado e já fiz reparo em automóvel. Eu não sei qual é o nome também, o Marconi pode dizer. Lataria. Tive que desamassar, passar massa, lixar e pintar, porque eu não tinha dinheiro para pagar. Chapeação. Ale, Marconi. Vocês não sabiam que eu já tinha feito chapeação. Tá vendo? Mas, Marconi, eles arriscaram a sua vida, a sua reputação, porque poderiam ter sido tomados por ladrões, poderiam ter sido tomados por pessoas perigosas, poderiam ser pessoas que foram invasivas. Ninguém entra na casa do outro, nem aqui, nem antes, assim no mais, né? Seriam pessoas que teriam, digamos, o direito de receberem uma bela surra lá dentro e serem tomados como ladrões, mas eles arriscaram as suas vidas para levar o amigo paralítico até o telhado, baixaram o amigo paralítico até o telhado na frente de Jesus Cristo. Esse amigo foi curado, saiu fazendo um rebuliço, porque foi um rebuliço ele levantar, e esse texto do Wellington faz a seguinte pergunta, não é minha, mas que eu agora estendo. Quem é que consertou o telhado depois que houve a cura? Qual foi dos irmãos que foi lá? Será que o dono da casa, ou, né, enfim, simplesmente, tá bem, agora que foi tão maravilhoso, eu vou lá e vou consertar o teto? Os cooperadores comprometidos com seguir a Jesus na época, muito provavelmente, se não foram os próprios 13 e mais alguns, tiveram que subir de novo e consertar esse telhado. Estes são os trabalhadores invisíveis, aos quais nós sequer prestamos atenção no mais das vezes. Porém, os seus nomes estão escritos no livro da vida e os seus ministérios ou diaconias, Simone, não importa aqui, o seu equipamento, o seu trabalho na construção e na manutenção da organização terrestre é igualmente necessário.
porque eles tinham que fechar aquele teto. Ô, Rui, Eu? Vou falar uma coisa assim, bem um tom de testemunho e desabafo, alguma coisa nesse sentido. Tá? Faça isso. Não vejo tanto na nossa igreja, mas às vezes encontrar pessoas a criar assim de desculpas, dizer assim, na minha região me deixa eu trabalhar, tá? E me chamou muita atenção, assim, e é um caso dentro da nossa igreja que eu quero contar, assim, que quando você quer trabalhar, você vê alguma coisa e você faz você dessa acha forma alguma invisível coisa? às vezes, tá? Quando nós tínhamos nosso culto presencial ali, talvez nem todos saibam, né? O culto começava às 7, mas o grupo de louvor chegava às 5 horas da tarde para ensaiar. Só que a gente tem no grupo de louvor, por exemplo, se alguém que mora em Cachoeirinha. Para chegar às 5 horas da tarde de Cachoeirinha, tem que sair 4 e pouquinho. Para sair 4 e pouquinho, tu começa a te arrumar antes das 4. E daí o culto vai das 7 às 9. E depois das 9, além daquela conversa tradicional, tu tem que pegar e desligar os teus instrumentos, guardar, tu vai chegar em casa às 10h30 da noite. Então, bem a grosso modo, antes das 10, antes das 4 da tarde até às 10 da noite, tu acaba ficando envolvido quem está no louvor ali. Tinha uma irmã, tá? Que ela preparava o lanche e ela levava, quando terminava o ensaio, entre 6h30 e 7 horas, e ela dava lanche para o pessoal do louvor. Talvez nunca ninguém viu isso, né? É o trabalhador invisível. Só quero dizer assim, que quando você quer, você arruma alguma coisa para fazer. E como tu já falou anteriormente, eu tenho minhas dúvidas, tá? Para dizer que o trabalho do pregador, do cara que fez o louvor, do cara que cantou, do porteiro, do cara que filmou, do cara que cuidou do som, quem limpou a igreja, qual deles é o mais importante, tá? Só esse comentário. Marconi, se eu já estou online de novo, parece que eu estou com voz. Na verdade, para não fugir à sugestão da revista, né? Mas é exatamente isto. Nós temos unidade, nós temos um propósito único, e o nosso propósito é equipar, especialmente a liderança, Marconi, equipar os cristãos para o propósito de testemunhar. E não é 3 horas, Marconi, porque você tem que almoçar normalmente a 1, tem que montar, tem que se planejar, e às 3 horas da tarde você tem que começar a estar pronto para ir no mínimo até às 10. E ninguém, eu vi, talvez tenha visto uma vez, mas nunca vi essa irmã, eu tinha percebido, servindo lanche. Nunca ninguém foi lá e abraçou ela e disse, irmã, você é uma diaconisa. Ou, Simone, você é uma diaconisa, você tem um ministério invisível e teu nome está escrito no livro da vida. Talvez nós não tenhamos feito isso. Mas é esta a nossa lição de hoje. Marconi, fica ligado aí que eu vou te chamar. A seguir, Cris, nós estávamos no Ministério Diaconal. Volta. Então, só para lembrar, aquela plateia dos caçadores de milagres e curiosos é uma plateia que chama, que dá lugar àqueles que fazem, né, o serviço para serem aplaudidos, para receberem uma recompensa. E também dos curiosos, que querem ver o que está acontecendo, mas não participam. E aqui uma palavrinha, já dentro daquilo que a Simone e que o Marconi falou. Os milagres são para testemunhar da graça de Deus. Milagre não é para salvar ninguém. Milagre nunca foi e não é para salvar alguém. Nem no antigo Israel, que viram milagres muito maiores do que de hoje, porque eles passaram o deserto inteiro dentro de uma nuvem que os protegia de serem vistos pelos inimigos de fora e dormiam dentro de um círculo de fogo
que os protegia dos animais e dos perigos da noite, e nem com isso algum deles se salvou, a não ser 2. 2 de 5, 6 milhões que saíram do Egito. Só 2 se salvaram. Milagre não salva. Curioso é plateia para quem quer ser visto. Então, eu deixo essas 2 palavrinhas ali. Nós temos que ter criatividade, nós podemos achar o que fazer na igreja. Se você não tem o que fazer na igreja, tem ali algumas portas que estão com cupim. Se alguém quiser ir lá e colocar o anti-cupim, esteja convidado. Tem algumas portas que eu vi que está caindo trinque. Não precisa esperar o Moisés tratar disso. Consertar um trinque, eu acho que tem muita gente aqui capaz. Tem tanta coisa que se pode fazer na igreja e que eu não fiz. Não tô jogando pedra. Mas você acha o que fazer. Cuidado com os holofotes. Cuidado com a plateia. O serviço da igreja, o serviço do ministério, o serviço diaconal, Simone, sim, nesse sentido, ele não depende de holofote e plateia. Cris, passa o próximo texto e fala, porque o tempo está se indo. Eu não quero falar, não. Pode continuar. Pode. Mas tu disse que ia falar alguma coisa? Eu entendi mal? É a Simone Mariani que quer falar. Simone. É a Simone Mariani. Chega aí, Simone. Eu queria falar a respeito dos milagres também, porque eu vejo outro aspecto nos milagres, que Deus, ele é bom, ele é generoso, ele é abundante, e eu vejo que Deus, ele tem prazer em fazer milagres, em dar, né? Tanto que ele dava o maná ali no deserto, né? Apesar de que isso é problema do homem, porque não creu, né? Mesmo passando pelo Mar Vermelho e recebendo o maná, é um problema do homem, né? E até se utilizar dos milagres de Deus para chamar atenção, para ter sucesso, para ter plateia, sim. Deus é tão bom que até isso ele permite, às vezes, nem castiga, né? Ele só educa e trata, né? Mas, assim, que nem na parábola do administrador, né? Que ele deu um pouquinho para um pouquinho para outro, e aquele que enterrou, que eu sei que é sobre os dons, essa parábola, né? Mas aquele que enterrou, Jesus falou assim, ele teve uma visão a respeito do seu chefe, né, do seu líder, daquele que deu para ele, e a visão que ele teve é que o seu líder era mau, que ele pede, né, de quem ele não deu. Enfim, eu vejo essa questão de milagres também uma forma de a gente ver Deus, e eu vejo Deus tão bom que ele quer fazer mais coisas, ele quer fazer mais sinais, ele quer nos dar mais maná, ele quer dar mais pão e peixe, ele quer dar mais cura, muito mais ele quer dar, mas por causa da maneira com que se enxerga Deus fazendo isso, e nem assim serve para crer e querer utilizar isso para chamar atenção, infelizmente isso diminui, digamos assim, ou limita a ação de Deus. Essa maneira com que a gente enxerga Deus e as suas dádivas maravilhosas que ele está cheinho para dar e quer dar, mas nós criamos essa barreira, infelizmente. Era isso. Simone, muito obrigado. Foi muito legal isso, e eu vou ter que dar uma palavrinha antes disso que está na tela, desses slides. Sim, Simone. Deus é tão bom. Pode deixar ali, Cris. Assim tá, aparece a Simone aí. Deus é tão bom, mas ele é tão bom que ele já fez tantos milagres na minha vida, então eu vou falar de mim. Eu já vi tanto milagre que mesmo nós sendo ainda pecadores e não
entendendo perfeitamente, não percebendo como Deus é misericordioso, Simone. Eu acho que essa tua palavra tem que ser colocada assim. Mesmo nós não sabendo como Deus é tão misericordioso, ainda assim ele faz milagres. E sim, Simone, eu concordo contigo. Milagres não são para salvação, mas milagres são presentes que mesmo assim Deus nos dá, porque Ele é bom e misericordioso acima da nossa imaginação. Sim, Simone, foi muito legal você ter colocado isso, né? Porque apesar que sobraram algumas, digamos assim, Marconi, me ajuda aí, entra aí. Eu ainda tenho algumas marcas de tudo que eu passei. Eu fiquei com uma sintomatologia, né? Qual é a palavra aqui que podemos Cicatrizes. usar? Cicatrizes. Cicatrizes ou sequelas. Cheguei lá, Marconi. Obrigado. Fica ligado. Apesar que eu tenha ficado com cicatrizes e sequelas de tudo que eu passei, eu posso e vou dizer para vocês que se eu não tivesse passado o que eu passei, eu não seria a pessoa que estaria falando aqui para vocês desta maneira. Eu seria outro, muito pior do que já sou. E segundo, Deus continua, sim, fazendo milagres por sua extrema bondade e misericórdia. De novo, nós ficaríamos aqui mais um mês ou dois falando sobre isso. Não dá. Próxima tela. Uma sugestão para os líderes. É 11h15, eu vou ter que terminar. Vou dar uma sugestão para os líderes aqui. Se alguém precisar sair, por favor, meus irmãos, não se prendam, isso vai ficar gravado, mas eu preciso terminar com essa sugestão. Vai aí, Cris. Essa sugestão foi dada na nossa orientação de professores pelo... Este slide, Rui, ou tu quer que passe mais um? Não, tem um anterior ainda. Esse? Eu acho que tem um anterior. Esse. Isso aqui foi dado por Guilherme Ávila Jimenez, vocês terão aí, e ele coloca 3 metáforas de comunidades, de universos, de dinâmicas de universos, e ele coloca 3 metáforas para nós podermos trabalhar em cima de obstáculos. São os universos que têm grandes muros, aqueles que não olham para fora da sua igreja. Estou sendo bem resumido. Tem outros que estão cercados por grandes vales, igrejas e comunidades que estão cercados por vales. Se vê, se enxerga, mas aqueles que estão lá fora não podem entrar, porque temos muitas regras, temos muito, digamos assim, a burocracia se tornou excedente. E tem algumas comunidades, alguns universos que estão rodeados de pontes. Pode-se chegar e sair dessas pontes livremente, lembrando que entrando dentro desse universo, você tem algumas regras, você tem alguns compromissos, você tem que se portar de algumas maneiras, inclusive algumas maneiras civis. Dentro da igreja, antigamente, hoje não, hoje é por lei, mas dentro da igreja não é um lugar de se fumar, não é um lugar de se ouvir rádio, enfim, é mais ou menos sobre isso. Esse universo, né, que essas comunidades prestam com pontes, são para que as pessoas possam ir e vir e terem oportunidade de entrarem metaforicamente no universo do reino de Deus, ainda que seja uma expressão muito limitada, falha, muito pequena do que é o reino de Deus, mas é. Cris, adiante, porque eu tenho que terminar falando de... Qual é o próximo? Dicas importantes. O custo da divisão. Mateus 5 e Romanos 12. Fica para os líderes lerem.
divisões na igreja que não trabalham em unidade, com a mesma batida de coração, sob o mesmo livro, a mesma Bíblia, com uma leitura genérica, unificada, como nós temos feito, genérica, porque ainda assim, lembrem-se que alguns batizam imergindo, a maioria, mas alguns batizam derramando um copo de água na cabeça da pessoa. Essas são diferenças menores, mas que não podem causar divisão. Aonde está o Espírito Santo do Senhor, aí não há divisão. Divisão é sinal de que o Espírito Santo não está guiando. E tem uma relação que havia 9, eu separei estas para a liderança, em especial. Primeira, nós ainda somos seres maus. Mas eu agora... Nós ainda somos seres maus, contidos e orientados e crescendo cada vez mais a imagem de nosso Senhor, mas nunca atingindo a perfeição. Nunca chegando à plenitude da perfeição. Mas, pastor, eu não sei nível, não se mede. Eu conheci uma pessoa que disse na minha frente: eu cheguei na plenitude, não peco mais. E eu não tenho coragem de dizer isso para os irmãos. Mas o que eu tenho coragem de dizer é que eu persigo a ação do Espírito Santo para me aperfeiçoar cada dia mais. Segundo, sofrimento não é sinal de falta de Espírito Santo. Sofrimento não é sinal de falta de alguma coisa. Suporte o sofrimento. Quem quer ser líder terá sofrimento. Quem não é líder e é cristão vai ter aflição. Essa história de que crente não sofre não é doutrina cristã, batista e de vários outros. O cristão sofre. Jesus disse bem claro para o grande apóstolo: você vai saber o quanto ainda você deverá participar dos meus sofrimentos. E os que querem ser apóstolos hoje não querem sofrer. Para ser apóstolo, terá que sofrer. 11 deles, pelo que diz a história, foram assassinados. E um deles morreu de velho, trancado numa prisão. Essa é o que a história diz. Terceiro, rapidez em perdoar. A falta de perdão é um veneno muito pior que o coronavírus. A falta de perdão é uma toxina que vai estragar a tua vida para sempre. Não é perdão instantâneo, não é perdão por perdoar, não é perdão no outro dia. O texto que esse autor coloca traduz alguma coisa que eu creio. Rapidez em perdoar. Seja rápido. Não espere muito. Não procure sentir muito. Procure perdoar. Agradeça sempre. Seja uma pessoa agradecida. Mas é fácil ser agradecida como eu? Você pode dizer para mim: é fácil ser agradecido, pastor. Você tem tudo. Tenho. Tudo que eu preciso eu tenho. Mas também tenho algumas dores que me acompanham. Também tenho coisas que me acompanham e que não me fazem bem. Tenho uma pessoa que está do meu lado e me faz muito bem, que é minha esposa. E eu tenho que agradecer por todas. E eu agradeço. Nunca desfaleça. Nunca, nunca, nunca caia no desânimo. Se você cair em algum tipo de desânimo, seja corajoso. Procure ajuda. Porque existe o desânimo espiritual e existe o desânimo físico, o desânimo puramente mental. E para esse que é físico,
muitas e muitas vezes você tem que ter ajuda extra medicamentosa. E para o desfalecimento espiritual, ou para ambos, você tem que ter ajuda dos irmãos, dos pastores, dos líderes. E, por fim, faça uma coisa que é muito difícil, mas que te aproxima do reino de Deus e que vai te dar uma sensação de estar vivendo o reino de Deus, de estar perto de Deus. Você quer que Jesus esteja perto de você? Quer sentir Jesus perto de você? É difícil. Não é a minha teologia. Não fico sentindo Jesus Cristo toda hora. Aliás, eu não me lembro de ter quantas vezes eu o senti perto. Essa coisa de sentir é complicado. Os nossos sentidos são enganosos. Mas quando você é misericordioso, existe uma promessa para você. Vá buscá-la lá em Mateus. Quem for misericordioso, Marconi diz que o que vai acontecer com os misericordiosos? Ih, peguei Marconi nem está mais aí. Herdarão o reino de Deus, acertei? É isso. Verão. Quem vai aí? A Simone, não? Quem dá mais? Bem-aventurados os misericordiosos. Porque eles serão chamados filhos de Deus. Pronto, achou? Chutei a última. Não. Qual delas vocês escolhem? Todas? Pode ser. Não tem problema. Os misericordiosos têm uma promessa específica. Seja e aprenda. Alô? Alcançarão misericórdia. Pronto. Colinha. Oi? Ele colou. Tudo bem tudo bem que ele tenha colado, mas vocês veem como, sendo misericordioso, você alcança o próprio ato, o próprio ministério, a própria ação que você está fazendo. Dando dinheiro para os pobres não quer dizer que você vai ficar rico. E nem quer dizer que você tenha que ficar pobre. Mas quem é misericordioso alcançará misericórdia de Deus. Perdão misericordioso, porque nós somos maus. Adiante, Cris. Tem mais um? Eu não me lembro se... Nós somos um corpo e não um ajuntamento de pessoas. Os líderes têm que ter habilidade na diversidade, têm que testemunhar e levar o povo a testemunhar do Evangelho. A liderança é intransferível, especialmente a do pastor geral. A equipe ministerial tem que estar una, se não estiver, gerará divisão. E o pastoreio é pedagogia educacional constante, para que a comunidade não viva, e não é de ventos. Corrige aí, Cris, que eu escrevi e não vi. O outro tem, não viverá de eventos, não é ventos. Não viverá dos ventos dos eventos. Ficou poético agora, né? Acho que me saí bem dessa. Porque os eventos trazem um vento de alento. Tivemos um evento maravilhoso em que o Espírito Santo se manifestou de forma fantástica. Mas isso deve continuar. Pastoreio é pedagogia educacional constante para que a comunidade não viva dos ventos dos eventos. Amém. Vou terminar por aqui. A Cris comanda aí, já passou bem do horário e eu fico à disposição dos que quiserem estar aqui. Obrigada, pastor Rui. Que Deus nos abençoe, né? Tenha misericórdia de nós. Pastor Gerson, tá contigo aí a palavra e a nossa oração aí, por favor. Ok. Bom dia, meus amados irmãos, graça e paz, para quem não tinha dado a minha saudação inicial. Pastor Rui, obrigado, bênção de Deus.
Para a gente orar aqui, irmãos, eu acho assim, realmente, acho não, com certeza, se há ainda aqui entre nós, a família Betel, né, que talvez ainda tenha um pouco de dúvida, né? Puxa vida, para onde nós estamos caminhando como igreja? O que nós queremos como igreja? Eu acho que esta lição, irmãos, ela, se você acompanhou aqui, você tem a vista também, acompanhou a explicação da lição, observe que nós estamos aí realmente na mesma batida do coração. Nós estamos como igreja local caminhando o propósito, não digo nem da CIB, não é o propósito da CIB ou da editora, do pastor Elton, né? Nós estamos caminhando o propósito de Deus. Uma das coisas assim, irmãos, só para fazer o fechamento, e eu tenho conversado principalmente com alguns irmãos da liderança, que nós estamos num tempo de uma unidade tão preciosa, tão gostosa, irmãos, como igreja, apesar do momento ser adverso. E por que eu estou dizendo isso, queridos irmãos? Porque talvez alguém pode, de alguma forma, se sentir assim, puxa vida, eu me sinto desprotegido, me sinto fora da comunhão, não estamos tendo aquele tempo presencial, né? E eu vou falar um pouquinho a respeito disso para dar um aviso final, né? Meus irmãos, eu posso dizer assim, sem dúvida, nada substitui estarmos juntos num culto presencial, de estarmos trocando cálice, de pegarmos aquele pãozinho, nada disso substitui, é fato. Mas eu também posso dizer aqui, irmãos, porque tenho andado com algumas igrejas, tanto da CIB, quanto daqui de Porto Alegre, e até mesmo outras denominações fora do estado. Queridos irmãos, eu posso dizer, inclusive indo para o funeral da pastora Rosa, na quinta-feira, quando foi Rio Grande, nós fomos ali em 2 carros, nós éramos 8 obreiros, pastores. Irmãos, eu me alegro em Jesus pelo que Deus está fazendo conosco em termos de unidade, de foco no propósito, focar no propósito, saber aonde nós estamos indo, porque isso não começou por conta da pandemia, né? E eu, cara, não posso falar aqui de muito tempo, mas eu atribuo, sem dúvida, a solidez, né, desde os trabalhos dos missionários até o presente momento, para dizer que realmente, irmãos, ser a igreja relevante, talvez já falamos tanto aqui, né? E veja que isso foi o grande enfoque da própria CIB há 2 anos atrás, e hoje nós estamos falando tão forte a respeito de propósito, a saber aonde nós queremos chegar, e começa na unidade. Então, eu fico muito feliz, assim, quando eu me deparei com a lição, assim, eu disse, Deus, muito, muito, muito obrigado, Senhor, porque nós, como igreja, sem dúvida nenhuma, estamos no teu alvo, no teu propósito. Nós não somos uma igrejinha que está andando separado do corpo, daquilo que eu quero dizer corpo no sentido, né, daquilo que Deus está fazendo no Brasil e no mundo, muito ao contrário. Então, se alguém talvez tinha alguma dúvida, pastor Rui, eu acredito que hoje, mais uma vez, sedimentou um pouco mais a respeito do que é sermos igreja e por que estamos aqui, em nome de Jesus. Deus continue te abençoando, pastor Rui. Obrigado, meus queridos irmãos. Só para darmos o aviso final aqui, irmãos, o culto presencial retornou pelos decretos e hoje é o último dia, entre aspas, né, seria o último dia de igrejas abertas. No entanto, na sexta-feira, e eu vou estar me pronunciando isso num vídeo oficialmente, ainda hoje ou amanhã, não me lembro agora exatamente, já está gravado. Ceia. Às 15 horas. Quinta, às 20 horas. Nós às 17 e 19 horas. Então, nós temos 5 cultos de ceia a partir de terça-feira, daqui a 2 dias, dia 18, portanto. Você fique tranquilo que nós vamos distribuir os formulários, o número do WhatsApp da igreja, para que os irmãos se inscrevam, certo? Estes são os avisos e nós nas nossas redes sociais, nossas mídias sociais, certo? E graças a Deus por isso, vamos voltar então, e agora por prazo indeterminado, né? Deus assim nos permite, em nome de Jesus, voltarmos com as restrições, mas voltamos aos cultos presenciais. Amém, queridos? Vamos fazer a oração final, então, em nome de Jesus. Graças te damos, papai. Nós louvamos e adoramos o teu precioso nome e a maneira bondosa e misericordiosa com que tu tens nos conduzido como igreja. Eu te louvo, Senhor, porque temos ouvido aqui o recado, Senhor, nesta manhã, Senhor Jesus, palavra do Senhor, instrução, Senhor amado, ó Deus, que foi nos colocado aqui. E eu te louvo, Senhor, porque realmente, Deus, nós queremos
perseguir, ó Deus, o alvo da unidade. Nós queremos entender, Senhor, que não são os eventos, ó Deus, que são passageiros, mas sim o propósito firme e claro daquilo que é a missão, daquilo que é o plano e o projeto de Deus para nós como teu povo e a tua igreja. Nós queremos, ó Pai, sem dúvida, Senhor amado, entendemos que somos um organismo vivo, mas organizado. E então, Senhor, nós pedimos, ó Pai, que tudo aquilo que atrapalha, tudo aquilo, Senhor amado, que talvez corrompe, Senhor Jesus, a nossa unidade, seja desfeito pelo poder que há em Cristo Jesus. Porque o poder da cruz, o poder do sangue vertido naquela cruz, ele nos traz, ó Deus amado, a unidade. E temos aprendido que o que nos une é muito maior do que aquilo que nos afasta e nos separa. Obrigado, Jesus, porque apesar de estarmos em tempos de afastamento ou isolamento social, em tempos de pandemia, nós podemos dizer, Senhor, que teu Espírito Santo, Senhor, gracioso e bondoso, tem nos unido cada dia mais e mais. Obrigado pela lição, Senhor amado, obrigado pela vida do professor, do pastor Rui e sua família, obrigado pela vida de meus irmãos que estão aqui, Senhor Jesus, conosco nesta sala virtual aqui do Zoom, Senhor. Obrigado pela liderança da Escola Bíblica, Senhor, obrigado por tudo, Pai. Nós exaltamos o teu nome, Senhor, porque de fato nós estamos vivendo um tempo de unidade para a glória, honra e louvor do teu santo nome. Assim nós oramos e rogamos que este domingo seja pleno da tua presença em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos tirar o retrato, né? Antes da foto, pastor, eu só queria registrar aqui a nossa alegria de ter o Rodrigo com a gente hoje aqui. Bem-vindo, Rodrigo. É uma bênção de ter com a gente. Obrigado. Continuamos orando por ti, para que o Senhor complete aí a tua restauração. Muito obrigado. E nós tivemos um visitante que bom te ver, também. Rodrigo. Que bom te ver, pastor, Rodrigo. Saudades. Saudades. Que bom te ver, Rodrigo. Não imagina o nosso coração quando eu fiquei sabendo. Olha, como o coração ficou mal. Mas Deus é bom. Deus é misericordioso e Deus faz milagres. Eu aproveito rapidamente e agradeço, né, pastor, as orações de todos os irmãos, né, os pastores que oraram meu favor, intercederam por mim. Aqueles irmãos que oraram por mim, que eu nem sei quem são, né, não conheço ainda, mas eu fico meu agradecimento em nome de Jesus. Obrigado. Que bom te ter com a gente. A gente teve um visitante também aqui hoje, não sei se ele pode abrir o vídeo, o Samuel. Já esteve com a gente em outros momentos também. Se não, depois a gente conversa. Vamos tirar nossa foto aí, pessoal. Abrir o vídeo e dar um sorriso bonito. Sorriso. Feito. Obrigada, pessoal. Abrir o vídeo eu posso, mas o sorriso não tá fácil, ô Cris. Lembrem que essa semana a gente está orando pelas crianças, né? Quem já recebeu aí o nome da sua criança para orar, vamos estar orando, intercedendo e depois mandando o áudiozinho no final da semana. Amém. Oi, Cris. Fala, Cris, Simone. Muitas crianças que não são da igreja, né, familiares, amigos, também estão pedindo para entrar na lista. Como nós temos 60 crianças já na lista, nós vamos ter que fazer uma segunda lista. E eu estou contando com todo esse pessoal aí que está ajudando agora para interceder para essa segunda lista, que são de amigos, de familiares, de pessoas que são nossos irmãos, netos, sobrinhos, tem um monte de gente pedindo para colocar suas crianças na lista. Então, nessa fase 3, provavelmente nós vamos ter uma segunda lista, graças a Deus, né? Porque as pessoas estão buscando Deus, e eu conto com todos vocês para a segunda lista de pessoas que não são do nosso meio, mas que precisam de Deus. Obrigada. Amém. Aí, pessoal, vou abrir os áudios aí para vocês conversarem um pouquinho. Podem abrir. Deus abençoe a todos vocês, meus amados. Não se esqueça que 19 horas nosso culto. Beijo. Amém. Gente, bom dia, pastor. Saudades, pastor. Pastor Rui. Eu?
Saudade das nossas aulas no seminário. E você não Quando... sabe a saudade que eu tenho de você. Aleluia. Oi, amiga. Olha o tio Felipe. As nossas aulas que o pastor fazia um paralelo com alguns filmes. Oi, Felipe. Oi, Dama. Alguns filmes ficavam muito marcantes. Tem mais alguns filmes para recomendar. Por favor, então. O doutor, tô falando do doutor porque eu fiquei uma semana no hospital, né? Então toda hora eu falava com o doutor. Agora fiquei com o doutor no cérebro agora, né? Ô doutor. Mas é o pastor, né? Então o pastor viu alguns filmes e compartilhava e fazia uns paralelos muito legais, né? E quando o pastor indicava o filme, eu já tinha visto, olhava novamente e lembrava do que o pastor tinha feito uns paralelos legais, assim. Então, gostaria de mais indicações quando o pastor puder. Vai ter. Tem mais. Tá bom, pastor? Ô, pessoal, só para avisar vocês, assim, ó, algumas pessoas estão me mandando pedido para se inscrever para o culto. Vai ser divulgado a lista do formulário de inscrição, tá, pessoal? Podem ficar tranquilos aí, que vai para o Betel News e vocês podem se inscrever no culto que vocês vão poder participar. Betel News, WhatsApp. Sei. Eu acho Cris, fala, Marconi. Eu acho que hoje após o nosso culto, a gente abre essa inscrição, né, Cris? Isso, a princípio hoje, depois do culto, né? Aí todo mundo pode fazer essa inscrição. Hoje vai ter um vídeo do pastor Gerson explicando e o formulário na sequência. Estão me ouvindo? O formulário vai ser colocado hoje, viu, irmãos? Tá? Logo depois, ou hoje ou amanhã de manhã, os irmãos se inscrevam. E quem tem dificuldade com o formulário, pode fazer pelo WhatsApp também. Tá? Só lembrando, terça vamos ter ceia toda semana. Vão ser 5 cultos de ceia próxima semana. Tá? Isso aí, pessoal. Então, hoje, depois do culto, vai o vídeo e o formulário de inscrição para todos. Obrigado aí, Marconi. Valeu por você existir. Obrigado por você existir, Marconi. Que isso? Abençoe todos vocês aí. Amém? Pode fechar aí, viu, Cris? A hora que tu quiser. Obrigado a todos. Bom domingo, boa semana. Paz, irmãos. Pessoal. Beijão aí, Martin. Tchau. Bom domingo. Bom domingo.